Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar tratando de Kubernetes. Hoje nós vamos mostrar na prática alguns conceitos importantes do Kubernetes. Nós vamos iniciar definindo o nosso ambiente, onde nós vamos estudar alguns recursos do Kubernetes. Neste primeiro contato com o Kubernetes, nós vamos usar um ambiente bem simples que vai exigir os seguintes recursos instalados. Você tem que ter o Docker no seu ambiente. Eu estou deixando o link aqui para você fazer o download. Vai precisar também instalar o Minikube. O Minikube é um utilitário que é uma implementação leve do Kubernetes, que nós podemos usar na máquina local. E o kubectl, que é uma ferramenta de linha de comando do Kubernetes. O kubectl permite executar comandos em clusters do Kubernetes. Então nós podemos usar o kubectl para implantar, inspecionar, gerenciar recursos do cluster Kubernetes. Eu vou abrir aqui um navegador e vou mostrar esses links para você fazer o download. Aqui está a página do Docker, né? Você seleciona o teu ambiente, ó. Aqui tem o Mac, o Windows e o Linux. Aqui tem o Minikube. Então o Minikube é bem simples a instalação. Você vai selecionar o teu ambiente, ó, se é Linux, Mac OS ou Windows, a arquitetura, o release, e aí você pode fazer o download e instalar, ou dependendo do seu ambiente, você pode usar a linha de comando para instalar. Então esse seria um Minikube que nós vamos usar no nosso ambiente. E o kubectl você também tem que instalar no seu ambiente. Então você tem um link para instalação aqui no Linux, no macOS e no Windows. Pode baixar um executável e instalar. Então o único detalhe que você tem que atentar é que você tem que colocar o caminho dessas ferramentas no path do seu ambiente para poder chamá-las de qualquer lugar. Então esse vai ser o nosso ambiente, o Docker, o Minikube e o kubectl, para iniciar o estudo com Kubernetes. Então naturalmente existem diversas outras ferramentas que nós podemos usar para estudar o Kubernetes. Eu vou colocar aqui 3 das mais conhecidas, como por exemplo o Kind, que é uma ferramenta para rodar o cluster Kubernetes localmente usando o Docker. Ele é mais rápido que o Minikube. O K3S, que é uma distribuição certificada do Kubernetes que suporta vários nós. Ela é leve e fácil de instalar. E ela está relacionada com o K3D. E o kubeadm. O kubeadm é a ferramenta recomendada oficialmente na documentação do Kubernetes. Só que ela é mais pesada e complexa de usar. Então nós vamos começar com o Minikube mesmo. Então o Minikube, ele é um utilitário que você pode usar para executar o Kubernetes na sua máquina local. Ele vai criar um cluster de nó único contido em uma máquina virtual. E aí nós poderemos demonstrar algumas operações do Kubernetes de forma simples e fácil. As vantagens do Minikube é que ele é leve, é fácil de usar, dá suporte a várias plataformas e tem um leque bem robusto de recursos que nós podemos usar. E também tem uma boa documentação. Os contras no Minikube é que não é possível trabalhar com múltiplos nós, nós vamos trabalhar com um nó único. E além disso, o tempo de inicialização dele é lento. Então eu não vou mostrar a instalação das ferramentas, porque elas são simples de instalar. E eu vou abrir aqui um terminal de linha de comando, no meu caso eu estou usando o PowerShell. Então eu estou numa pasta Kubernetes aqui, apenas para eu poder verificar aqui o nosso ambiente. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, tendo o Docker, o Minikube e o kubectl instalado, é verificar o status do Minikube. Então ó, vamos dar o comando minikube status e vamos verificar como que está o nosso ambiente. Então olha aqui, ó, pela resposta, eu não tenho o Minikube em execução. Olha, o host está parado, o kubelet está parado, a API server está parada e o kubeconfig está parado. Então nós vamos ter que iniciar o Minikube, dar um start nele. Então eu vou dar um start, ele vai trabalhar no ambiente, eu estou no Windows 10, né? Então ó, eu estou com o Docker em execução, tá vendo? Ó? O meu Docker aqui está em execução. Então ó, eu estou levantando o Minikube no meu ambiente. Ele demora um pouquinho, né? Mas isso é necessário para podermos trabalhar aqui com o Kubernetes. Ó, ele já terminou, ó, Done Kubelet está configurado para usar o Minikube e o cluster padrão
também foi definido. Então eu vou limpar aqui e agora se eu repetir o comando minikube status, agora eu vou ter o seguinte resultado, olha. O minikube é do tipo control plane, né? Eu só tenho um nó. O host está rodando, o kubelet, a API server e o kubeconfig está configurado. Então, ó, o meu ambiente está ok, está pronto. Eu posso usar o kubectl para obter informação do cluster, do Kubernetes. No meu caso aqui eu só tenho um único nó. Então, ó, eu tenho o control plane em execução aqui nesse endereço e o core DNS também em execução. Agora, se eu quiser verificar o meu ambiente, eu também posso usar o comando kubectl get all. Aqui, ó, ele só está me dando informação do clusters Kubernetes que está em execução, ó, nesse IP. Então, o meu ambiente está pronto para mim poder interagir aqui com o Kubernetes. Então, antes de iniciar e pôr a mão na massa, nós precisamos apresentar alguns conceitos importantes para quem está iniciando com o Kubernetes. Então, o primeiro que eu vou apresentar é o conceito de modos de interação. Existem basicamente duas maneiras de interagir com o Kubernetes. A forma imperativa, que é usando o kubectl e seus diversos parâmetros. Aqui nós estamos dizendo ao Kubernetes o que fazer, através de comandos imperativos. Essa abordagem ela é ideal para aprendizado, fazer experimentos interativos, fazer testes e debugar serviços. Aqui eu tenho um exemplo de um comando usando o kubectl, onde eu estou executando aqui, ó, um container usando essa imagem. Seria um exemplo de abordagem imperativa através do kubectl. A outra abordagem é a declarativa. Nesta abordagem nós usamos arquivos de manifesto no formato YAML ou JSON e aplicamos esse manifesto usando o comando kubectl apply. Aqui o formato YAML ele é mais utilizado devido à sua indentação que facilita a leitura por humanos. Então, na forma declarativa, ela diz ao Kubernetes o que você quer. Então, você faz declarações usando um arquivo de manifesto e submete isso ao Kubernetes, dizendo, ó, eu quero que você defina esses serviços. Então, essa abordagem ela é ideal para implantar serviços de forma controlada e ela é recomendada para gerenciar aplicações do Kubernetes em produção. Um exemplo de forma declarativa é quando eu uso o kubectl para aplicar um arquivo de manifesto ou um arquivo YAML. Aqui eu tenho um arquivo new pod que provavelmente vai criar um novo pod. Então essas são as duas abordagens principais que usamos no Kubernetes. O modo imperativo ele pode ser mais rápido, mas ele tem algumas desvantagens. Nessa abordagem imperativa é difícil ver o que mudou quando você gerencia implantações usando comandos imperativos. Né? O modo declarativo ele é autodocumentado, então cada configuração está num arquivo e esse arquivo pode ser gerenciado. Então muitos desenvolvedores podem trabalhar com as mesmas implantações e eu também tenho um histórico do que foi alterado, do que mudou. Então a forma declarativa é mais recomendada para trabalhar em produção. Então, como a forma declarativa usa arquivos no formato YAML, vejamos agora alguns conceitos relacionados com os arquivos de manifesto no formato YAML. Então, os arquivos de manifesto, eles vão conter as definições do serviço que desejamos que o Kubernetes faça. Nós podemos usar o formato JSON, não é proibido, mas o formato YAML, ele é o mais utilizado, porque ele facilita a leitura devido à sua indentação e ele também permite adicionar comentários. Então, os arquivos YAML para o Kubernetes, eles vão conter as definições dos deployments, dos services, dos pods, namespaces, dos replica sets, config maps, secrets, nodes e outros objetos que nós desejamos definir. Nós veremos cada um desses objetos durante essa série de videoaulas. Então, para apresentar esse conceito, eu vou apresentar a seguir o código de um arquivo de manifesto YAML, que eu chamei de pod1.yaml, que é utilizado para criar um pod. Então, um arquivo de definição do Kubernetes, um arquivo de manifesto, ele sempre vai ter 4 campos nos níveis aqui definidos: API version, kind, metadata e spec. São 4 campos que você sempre vai encontrar nos arquivos YAML. API version vai indicar a versão da API Kubernetes usada para criar o objeto. O kind aqui vai definir o tipo de objeto a ser criado. Aqui eu estou criando um pod. Poderia ser um deployment, um replica set, um service, um namespace e dentre outros objetos. Metadata aqui define
os dados do objeto, como name, labels. Então, o metadata, ele é um dicionário. Então, tudo dentro do metadata tem que ser identado à direita, e não importa a quantidade de espaços que você vai usar para identar. O destaque aqui é que eles têm que ter sempre o mesmo espaçamento para indicar que são campos do mesmo nível. E aqui eu tenho o spec, que vai definir as especificações do objeto que nós desejamos criar. Aqui no meu caso seria um pod. Então, essa especificação aqui vai variar conforme o objeto, né? Para pod, eu tenho aqui a definição do container usado no pod. Dependendo do tipo de objeto, eu vou ter outras definições e especificações aqui. Então aqui, como exemplo, eu estou criando um pod. E aqui, ó, você observe que eu tenho uma propriedade containers. E esse containers aqui, ó, ele é uma lista ou um array. Por quê? Porque um pod ele pode conter múltiplos containers. E para indicar essa lista, eu coloco um traço aqui, ó, em um espaço. Então aqui eu estou definindo uma imagem e o nome da imagem. E aqui eu estou definindo a porta. Inclusive aqui essa imagem está errada, né? Eu inverti aqui, ó. Name é o nome do container, Nginx é a imagem. Aqui está invertido. E para mim submeter esse arquivo aqui à API do Kubernetes, eu posso usar o comando kubectl apply -f para forçar, né? E o nome do arquivo YAML, que nesse caso seria pod1.yaml. Então seria um exemplo de um arquivo manifesto no formato YAML, onde eu estou usando as declarações para criar um pod, um objeto pod, no Kubernetes. Então, nesse primeiro contato, como exemplo, eu vou mostrar como criar um pod no Kubernetes. Lembrando que o pod é a menor unidade de um cluster Kubernetes que roda nos nodes e onde são executados containers, né? Então, os pods rodam nos nodes e os containers são executados nos pods. Então, eu vou ter um cluster que vai conter um ou mais nodes, né? Que representam um hardware ou uma máquina virtual. Aí eu vou ter um node que pode conter um ou mais pods, e no pod, que é a menor unidade do Kubernetes, eu vou ter um ou mais containers e seus recursos para execução. Lembrando também que os pods eles possuem um ciclo de vida com status pending, running, succeed e failed. Então, para criar um pod, nós vamos mostrar as duas formas, a imperativa e a declarativa. Na declarativa eu vou definir um arquivo manifesto YAML, vou enviar um manifesto para Praise Server e ele vai criar o pod. E na imperativa eu vou fazer isso usando o kubectl. Então eu vou retornar aqui para o ambiente do Kubernetes, onde eu tenho tudo pronto, já verifiquei, e agora eu vou criar um pod na forma imperativa. Então eu vou usar o kubectl para fazer isso. E aqui eu vou dar kubectl run, vou chamar aqui de pod nginx e eu vou usar a imagem do nginx. Esse é o comando que vai me criar um pod de forma imperativa. Olha aqui, ó, pod nginx created. Então eu vou dar o kubectl, vou dar um get all. Então observe que ele me deu o nome, ó, ele não está pronto ainda. E o status dele tá, ó, ele está criando o container. Se eu der agora novamente o comando kubectl para verificar o ambiente, ó, ele já está no status onde eu tenho o pod em execução. Então eu posso usar o comando kubectl, por exemplo, get pods, vai me dar a informação do pods, get nodes, que está me dando aqui o node onde eu estou rodando, ó, que é o nome dele é Minikube, eu estou rodando aqui o Control Plane no Node Master, tá vendo? E também eu posso usar aqui o kubectl, para descrever, ó, describe pods. Tá vendo? Ó, ele deu uma descrição aqui geral do pod, tá vendo? Pod nginx, o container Docker, a imagem, o ID, tá vendo? Todas as condições, a inicialização. Aqui eu tenho muitas informações, tem uma descrição aqui do pod, tá vendo? Usando o comando kubectl describe o pods. Então eu vou limpar a janela aqui, eu vou dar um kubectl get all. E está aqui o meu pod em execução. Então agora eu vou deletar esse pod. Eu vou dar um kubectl delete pod e o nome dele, que é pod nginx. Estou deletando esse pod. O kubectl, o delete, eu estou deletando um pod, aqui está o nome do meu pod. Então com isso, ó, ele deletou. Se eu der um get all agora, ó,
eu só tenho o serviço do meu cluster Kubernetes em execução. Essa foi a forma imperativa de criar um pod. Agora eu vou mostrar a forma declarativa. Então aqui nessa pasta eu tenho aqui ó, o pod 1 YAWM, que eu vou abrir aqui no Visual Studio Code. Pod 1, ó, tá aqui. Aqui eu tenho a API version, o tipo que é o pod, o metadata, o nome do pod, ó, pod, as especificações, container, a imagem, Nginx e o nome do container, conte Nginx. Então aqui ó, eu vou só para mostrar para você, existe uma extensão aqui ó, se você clicar aqui em extensions e procurar Kubernetes, você tem uma extensão aqui, ó, essa extensão aqui que está instalada no meu ambiente. Essa extensão, ela te ajuda com muitos serviços que você precisa fazer. No nosso caso aqui, ó, retornando aqui, eu vou, por exemplo, mostrar como eu posso criar aqui um pod ou um deployment. Basta, por exemplo, eu vou criar um pod, ó, pod. Ó, ele já me indica aqui, eu clico aqui, ele já me dá o esqueleto aqui do código que eu vou usar. Vamos supor que eu vou criar um deployment. Ó, Kubernetes Deployment, ele já me dá aqui todo o esqueleto pronto, basta eu definir aqui o nome dos meus recursos. Então essa é uma ferramenta que vai ajudar bastante. Então vamos retornar, eu tenho aqui ó, o meu arquivo YAWM, então eu posso retornar para a linha de comando, vou limpar aqui, então lembrando, olha, que no meu ambiente aqui eu não tenho mais nada. Então agora eu vou aplicar o pod, vou dar o arquivo de manifest, kubectl apply -f pod 1.yawm. Então agora eu estou usando a forma declarativa. Vou dar um enter, ó, ele criou, eu vou dar um get YAWM. Note que eu tenho aqui ó, o pod ainda não está pronto, está criando o container. Se eu executar novamente agora, ó, ele já está pronto e já está em execução. Da mesma forma, eu posso consultar aqui, ó, get pods, o meu pod está em execução, get nodes, o meu node Minikube é um control plane, é o master. E se eu usar o describe aqui também, ó, ele me dá as mesmas informações, ó, pod Nginx, o namespace que ele está usando, a prioridade, o node onde ele está executando, tá vendo? Ó, ele não tem labels, toda a informação aqui. Então, aparentemente, tanto a forma declarativa como a forma imperativa me traz os mesmos resultados. Agora, essa abordagem que eu estou usando aqui em criar pods diretamente não faz muito sentido. Por quê? Porque olha, se o meu pod morrer, deixa eu limpar aqui. Se o meu pod morrer, a minha aplicação vai parar. Aliás, como que eu faço para saber se o meu container está em execução? Eu posso entrar aqui dentro do container. Por exemplo, eu posso dar um kubectl exec -ti no meu pod Nginx, né? Estou entrando lá no pod onde está o container e vou entrar com um comando shell lá. Ó, eu estou dentro do container lá no pod, vou dar um ls, ó, ele está me listando, ó, ls-l, ó, tá aqui, agora eu vou dar um exit, pronto, saí. Então com isso, ó, mostrei que eu posso inclusive entrar dentro do container que está dentro do pod. Ele está em execução, mas como eu estava falando, nessa abordagem, criar diretamente um pod, ele não faz muito sentido. Eu não tenho muitas opções. Se o pod morrer, minha aplicação vai parar. Além disso, eu não tenho escalabilidade, eu não tenho nenhuma inteligência aqui, né? Então, executar a aplicação através do pod não é uma abordagem ideal. Nós precisamos de um objeto que cuide dos pods, que mantenha os estados dos pods, que escale a quantidade de pods quando necessário. E esse objeto chama-se réplica set. E é esse objeto que nós vamos ver na semana que vem.